Para a sua famosa família, o Daily Beast refere que esta é uma vitória para o príncipe William, uma vez que o príncipe André nunca mais será fotografado ao seu lado. Durante décadas, o príncipe André e Sarah Ferguson oscilaram entre os holofotes com a sua história repleta de amor, escândalos, lealdade e mistério. Outrora, o casal de ouro da monarquia britânica tornaram-se o par mais imprevisível, divorciado, porém inseparável, criticados, porém unidos, envoltos em rumores, mas ainda sob o mesmo teto. No entanto, com os recentes acontecimentos na família real, a verdade está finalmente a vir ao de cima. Afinal, o que os une realmente, depois de todos estes anos? Junte-se a nós enquanto desvendamos a chocante revelação sobre o príncipe André e Sarah Ferguson. Retirada dos títulos reais de André. Numa medida extraordinária e sem precedentes, o rei Carlos da Grã-Bretanha iniciou o processo formal para retirar os títulos reais do seu irmão, o príncipe André, e retirá-lo da sua residência em Windsor, marcando o passo mais drástico até a data num esforço para conter o escândalo que envolve as ligações do príncipe ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. O Palácio de Buckingham descreveu a ação em termos diretos como censuras necessárias, realçando a gravidade da situação e expondo a mais profunda divisão na família real britânica em décadas. Ora, a questão que se coloca à monarquia e ao establishment britânico em geral é se estas medidas serão suficientes para impedir que a associação de Andrew a Epstein prejudique ainda mais a reputação da família real. O príncipe André, de 65 anos, está sob escrutínio há mais de 15 anos devido à sua controversa amizade com Epstein. A controvérsia intensificou-se após a publicação póstuma de um livro de memórias de Virginia Giuffre, no qual alegava ter sido abusada sexualmente por Andrew quando era adolescente. Andrew sempre negou ter conhecido Giuffre ou ter cometido qualquer delito. Giuffre, que tragicamente se suicidou em abril aos 41 anos, tornou-se uma figura central no renovado foco sobre as ações de Andrew. A sua família divulgou um comunicado dizendo: hoje, uma charga americana comum de uma família americana comum deitou consigo um príncipe britânico. Verdade e coragem extraordinária. Sky Roberts, irmão de Giuffre, disse à CNN que o dia foi alegre, feliz e triste, ao mesmo tempo refletindo a complexa mistura de alívio, luto e vindicação sentida pela família. O comunicado do Palácio de Buckingham deixou claro que Andrew perderá a sua residência real e os seus títulos. O príncipe André passará a ser conhecido como André Mountbatten Windsor. O seu contrato de arrendamento da Royal Lodge, que até então lhe garantia proteção legal para permanecer no local, foi formalmente rescindido. Será realocado para um alojamento privado alternativo, segundo o comunicado. Estas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar a negar as acusações contra ele. Andrew deverá mudar-se para uma propriedade, na propriedade de Sandringham, a cerca de 160 quilômetros a norte de Londres, ao contrário do Royal Lodge, que se encontra dentro do Windsor Great Park e faz parte da propriedade da coroa gerida em nome do Estado britânico. A sua nova residência será financiada pelo próprio rei Carlos. Fontes da realeza sugerem que a mudança não ocorrerá antes das festas de Natal, possivelmente para evitar tensões durante o período festivo, uma vez que Sandringham é tradicionalmente o local onde a família real se reúne para o Natal. Andrew já tinha sido anunciado como excluído das celebrações natalícias. No início deste mês, Andrew tentou reduzir o escrutínio, renunciando voluntariamente ao uso dos seus títulos reais, mas o gesto não conseguiu estancar a onda de manchetes negativas. Continuaram a surgir questões sobre como conseguiu pagar a Giuffre um acordo milionário em 2022, mantendo ao mesmo tempo um estilo de vida luxuoso, apesar de não ser um membro ativo da família real desde 2019. A indignação pública também aumentou após relatos revelarem que Andrew pagou $1 milhão pelo Royal Lodge em 2003 e que desde então apenas teve de pagar uma renda simbólica quando exigida anualmente de acordo com o seu contrato de arrendamento. Apesar do anúncio, André mantém-se em oitavo na linha de sucessão ao trono britânico. Retirá-lo da linha de sucessão exigiria legislação, e o Acordo das Nações, da Commonwealth, em todo o mundo,
um processo que poderia demorar um tempo considerável. A última vez que tais medidas foram necessárias foi em 1936, quando Eduardo Wichtel abdicou. Em vez de retirar formalmente o título de Duque de York a André através de uma lei do parlamento, o rei Carlos emitirá mandados reais para revogar os seus títulos de nobreza. Andrew detinha ainda os títulos de Conde de Inverness e Barão de Killyleagh, para além de ter sido cavaleiro da Gran Cruz, da Ordem Vitoriana, e cavaleiro companheiro real da mais nobre Ordem da Jarreteira. A perda destas honras entra imediatamente em vigor, representando a sanção real mais significativa em décadas e enviando uma mensagem clara sobre a responsabilidade dentro da monarquia. Mas como é que todo este escândalo veio à tona? Vamos descobrir. O Príncipe André e o escândalo Epstein. Príncipe André e o escândalo Epstein foi um episódio do programa Newsnight da BBC, exibido na BBC 2 a 16 de novembro de 2019. O programa de 58 minutos contou com uma entrevista entre Emily Maitlis e o Príncipe André, Duque de York, cujo nome completo é Andrew Mountbatten Windsor. A discussão centrou-se na sua amizade com Jeffrey Epstein, um financeiro norte-americano que tinha sido condenado por crimes. As respostas de Andrew durante a entrevista foram recebidas com críticas generalizadas, tanto do público como dos meios de comunicação social. Em maio de 2020, foi anunciado que se afastaria definitivamente de todas as funções públicas. Mais tarde, em outubro de 2025, após mais reações negativas relacionadas com os seus laços com Epstein André, perdeu todos os seus títulos, honras e distinções reais, incluindo o título de Duque de York e até o seu direito de primogenitura como príncipe. Em março de 2011, a BBC News noticiou que a amizade de Andrew com Epstein estava a gerar uma onda constante de críticas e que havia apelos públicos para que se demitisse do cargo de enviado comercial. Quase na mesma altura, a sua ex-mulher Sarah Ferguson admitiu que Andrew a tinha ajudado intermediando o pagamento de 15 mil libras por Epstein para cobrir parte das suas dívidas, o que causou ainda mais indignação. Em dezembro de 2010, pouco depois da libertação de Epstein da prisão, surgiram fotografias que mostram Andrew a passear com ele no Central Park, em Nova York. Em julho de 2011, Andrew foi afastado do seu cargo de enviado comercial e foi noticiado que tinha terminado completamente a sua amizade com Epstein. A 30 de dezembro de 2014, os advogados Bradley J. Edwards e Paul G. Castle apresentaram uma ação num tribunal da Flórida acusando Andrew de ter participado em atividades sexuais com uma menor chamada Virginia Giuffre. Giuffre, cujo nome de solteira era Virginia Roberts, alegou ter sido vítima de tráfico sexual por parte de Epstein e forçada a ter relações sexuais com Andrew em diversas ocasiões. Afirmou que um desses incidentes ocorreu em Londres em 2001, quando tinha 17 anos, e outros aconteceram em Nova York e na ilha Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. Segundo ela, Epstein pagou-lhe 15 mil dólares para ter relações sexuais com Andrew em Londres. Os registros de voo confirmaram que Andrew e Giuffre estavam nos mesmos locais nos horários mencionados por ela. Surgiu também uma foto que mostrava Andrew com o braço à volta da cintura de Giuffre, enquanto Ghislaine Maxwell, uma associada próxima de Epstein, estava em segundo plano. Os apoiantes de Andrew alegam há algum tempo que a foto é falsa ou foi editada, mas Giuffre insiste que é real e diz que tinha demasiado medo de desobedecer às ordens de Epstein, acreditando que ele tinha influência suficiente para a matar ou raptar. Giuffre apresentou posteriormente um processo civil contra Andrew, que foi resolvido extrajudicialmente em fevereiro de 2022 por um valor não divulgado. Em agosto de 2019, documentos judiciais recentemente divulgados de outro caso entre Giuffre e Maxwell incluíram o testemunho de outra mulher, Johanna Schoberg, que afirmou que Andrew lhe tocou no peito enquanto posavam para uma fotografia no interior da casa de Epstein. Quase na mesma altura, a revista New Republic publicou uma troca de e-mails de setembro de 2013 entre John Brockman e Evgeny Morozov, na qual Brockman descreveu ter visto um britânico chamado Andy
a receber uma massagem nos pés de duas mulheres russas na casa de Epstein, em Nova York, em setembro de 2010. Mais tarde, percebeu que o homem era Sua Alteza Real, o príncipe André, Duque de York. Em novembro de 2019, o programa Newsnight da BBC organizou a já infame entrevista entre Andrew e Emily Maitlis, filmada no interior do Palácio de Buckingham, a 14 de novembro e transmitida 2 dias depois. Durante a entrevista, Andrew disse que conheceu Epstein em 1999, através de Ghislaine Maxwell. No entanto, isto contradizia uma declaração anterior do seu secretário particular em 2011, que afirmava que os dois se tinham conhecido no início da década de 1990. Andrew disse também que não se arrependia de ser amigo de Epstein, explicando que as pessoas e as oportunidades que encontrou através de Epstein foram muito úteis. Quando questionado sobre as acusações de Gilfer Andrew, negou-lhes a 10 de março de 2001, dizendo que estava em casa com as filhas depois de ter participado numa festa na Pizza Express em Woking com a filha mais velha, a princesa Beatrice. Afirmou não se lembrar de ter conhecido Gilfrey e não ter absolutamente nenhuma memória da famosa foto tirada na casa de Maxwell, em Londres. Disse ainda que contratou especialistas para determinar se a foto era falsa, mas os resultados da investigação foram inconclusivos. Acrescentou que nunca esteve no andar de cima da casa de Maxwell e duvidava da autenticidade da foto, com base nas suas roupas, afirmando que o traje apresentado era de viagem, não algo que usaria durante uma estadia no país. Andrew também contestou a alegação de Gilfrey de que dançaram juntos na discoteca Tramp, onde ela disse que ele estava suado. Argumentou que isso não poderia ter acontecido, porque perdeu temporariamente a capacidade de suar após sofrer o que descreveu como uma overdose de adrenalina durante a Guerra das Malvinas. Vários médicos disseram posteriormente ao jornal The Times que esta explicação era medicamente improvável, uma vez que a adrenalina geralmente causa transpiração excessiva, e não o contrário. Curiosamente, já tinha sido observado que a sua mãe, a rainha Isabel II, nunca foi vista a suar em público, embora Andrew não tenha usado isso como explicação. Admitiu ter ficado 3 dias na mansão de Epstein em Nova York em 2010, mesmo depois de Epstein já ter sido condenado por abuso sexual envolvendo uma menor. Andrew descreveu a estadia como sendo simplesmente um lugar conveniente para ficar. No entanto, admitiu mais tarde que se tratou de um erro grave, dizendo que se arrepende diariamente da decisão e que não era coerente com um membro da família real. Afirmou que só se encontrou com Epstein nessa ocasião, para lhe dizer que deveriam cortar o contato permanentemente, considerando isso a coisa certa e honrosa a fazer. Chegou a descrever-se como sendo demasiado honrado para o seu próprio bem. O Andrew acrescentou que, se necessário e após consultar os seus advogados, estaria disposto a depor sob juramento sobre a sua ligação a Epstein. Então, qual foi o resultado da entrevista? Vamos descobrir. Consequências da entrevista do príncipe André. Maitlis e a equipa do Newsnight acreditavam que a rainha Isabel II tinha aprovado a entrevista, embora fontes do palácio que falaram ao Sunday Telegraph discordassem. Um dos conselheiros oficiais do príncipe André, que tinha alertado contra a ideia, demitiu-se pouco antes da entrevista. Apesar de Andrew ter ficado satisfeito com o resultado, chegando mesmo a oferecer a Maitlis e a equipa do Newsnight uma visita guiada pessoal ao Palácio de Buckingham, a reação posterior foi extremamente negativa. Tanto os meios de comunicação social como o público no Reino Unido e no estrangeiro criticaram duramente o sucedido. Muitos descreveram-no como um desastre e até o compararam a uma explosão nuclear em termos de danos causados. Foi amplamente considerado o pior desastre de relações públicas para a família real desde a morte da princesa Diana. Hannah Bardell, então deputada por Livingston, classificou a entrevista como repugnante. Afirmou que o príncipe André não demonstrou qualquer remorso ou preocupação com as mulheres que sofreram abusos e não conseguiu ver o problema em ser amigo de Epstein. Ela acrescentou
que o abuso de poder demonstrado por Andrew foi inacreditável. O jornal The Guardian escreveu que a entrevista revelou um contraste chocante entre o tom calmo e egocêntrico de Andrew e a gravidade das acusações que lhe são imputadas. O jornal descreveu a situação como um choque entre a linguagem narcisista de um príncipe e a horrível realidade do abuso de jovens raparigas por um amigo seu. A 20 de novembro de 2019, o Palácio de Buckingham anunciou que o príncipe André deixaria de exercer funções públicas por tempo indeterminado. A decisão tomada com a aprovação da rainha incluiu ainda uma declaração em que afirmava que Andrew se solidarizava com as vítimas de Epstein. Nos dias seguintes, Andrew demitiu-se do cargo de chanceler da Universidade de Huddersfield. Logo de seguida, a empresa de contabilidade KPMG anunciou que não iria renovar o patrocínio da sua apresentação no Palace Program, e o Standard Chartered Bank também retirou o seu apoio. O palácio confirmou posteriormente que Andrew renunciaria a todos os seus 230 patrocínios reais. A 28 de janeiro de 2020, o procurador dos LC, Jeffrey Berman, afirmou que o príncipe André não cooperou de todo com os procuradores federais e com o FBI nas investigações sobre Epstein, apesar de ter prometido anteriormente numa entrevista ao programa Newsnight ajudar as autoridades. Em abril de 2020, surgiram notícias de que o torneio Duke of York Young Champions Trophy já não se iria realizar, uma vez que todas as atividades do Prince Andrew Charitable Trust tinham sido interrompidas. No mês seguinte, foi revelado que a Comissão de Beneficência estava a investigar o fundo fiduciário devido a pagamentos que totalizavam 350 mil libras feitos à ex-secretária particular de Andrew Amanda Tusk. Segundo o jornal The Times, figuras de relevo tanto do exército britânico como da Marinha Real consideraram o comportamento de Andrew constrangedor e acreditavam que este deveria perder os seus cargos militares. A revista Newsweek noticiou posteriormente que a maioria dos cidadãos britânicos acreditava que Andrew deveria ser destituído dos seus títulos reais e extraditado para os Estados Unidos para ser interrogado. Em 2021, Sigrid Macaulay, uma das advogadas que representava Virginia Giuffre, afirmou acreditar que a entrevista ao Newsnight iria, na verdade, ajudar a fortalecer o caso contra Andrew no processo judicial interposto por Giuffre. Macaulay declarou que a própria entrevista se tornaria uma prova no caso. Em janeiro de 2022, a rainha Isabel II retirou todos os vínculos militares e patrocínios reais a André e declarou que este já não usaria o título de Sua Alteza Real em qualquer função oficial. A 12 de outubro de 2025, os jornais britânicos revelaram que Andrew tinha enviado um e-mail a Epstein a 28 de fevereiro de 2025, mais de 2 meses depois de ter dito a Emily Maitlis que tinha cortado todo o contato com Epstein. No e-mail, Andrew escreveu: "Estamos juntos nisto e teremos de ultrapassar isto." Mais tarde nesse mês, Andrew anunciou que deixaria de usar o seu título de Duque de York e renunciaria a todas as honras associadas. A 30 de outubro, o Palácio de Buckingham confirmou que o rei Carlos II tinha iniciado o processo oficial para remover todos os títulos, honras e condecorações reais de André, incluindo o título de príncipe. Após isto, passaria a ser conhecido simplesmente como Andrew Mountbatten Windsor. A 2 de novembro de 2025, o secretário da Defesa, John Healey, afirmou em entrevista ao programa Sunday with Laura Kuenssberg, da BBC, que o governo britânico, seguindo a recomendação do rei Carlos II, também estava a trabalhar para retirar o título honorário de vice-almirante da Marinha Real a Andrew. Em 2020, Emily Maitlis ganhou o prêmio de apresentadora do ano em rede de televisão nos RTS Television Journalism Awards, enquanto a entrevista para o Newsnight recebeu os prêmios de Entrevista do Ano e Furo de Reportagem do Ano. O mesmo episódio e equipa de produção também foram nomeados na categoria de Cobertura Jornalística nos BAFTA Television Awards de 2020. Será que Sarah Ferguson, Beatrice e Eugenie conseguirão evitar serem arrastadas para o escândalo familiar? Vamos analisar mais de perto. Impacto do escândalo de Andrew na sua família. O escândalo que envolveu o príncipe André é, em grande parte, culpa sua.
mas teve um grande impacto na sua família direta, na sua ex-mulher Sarah Ferguson e nas suas duas filhas. A senhora Ferguson, de 66 anos, também foi afetada devido às suas ligações passadas com o traficante de droga Jeffrey Epstein. Ela deixará agora a residência oficial do príncipe André e providenciará a sua própria habitação, embora se acredite que não se mudará para Sandringham, em Norfolk, com André. As princesas Beatrice, de 37 anos, e Eugenie, de 35, vão manter os seus títulos reais por serem filhas do filho de um soberano. A senhora Clara Ferguson perdeu o título de duquesa, quando André renunciou ao título de duque de York. Até recentemente, ela tinha se mantido, em grande parte, afastada da controvérsia ligada a Epstein. No entanto, em setembro, várias instituições de solidariedade romperam relações com ela após a divulgação de um e-mail de 2011, no qual chamava Aretha Epstein, o seu melhor amigo, e parecia desculpar-se por o ter criticado publicamente. A única instituição de solidariedade com a qual ainda mantém uma ligação é a sua própria fundação, a Sarah's Trust. A instituição costumava ter uma coleção da duquesa com produtos como conjuntos de chá e bolachas para angariar fundos, mas o site da fundação já não está ativo. A organização de solidariedade concentra-se em ajudar grupos vulneráveis, incluindo mulheres esquecidas em todo o mundo. A BBC News tentou várias vezes contactar a organização para perguntar se a sua causa é apropriada, tendo em conta as ligações da senhora Clara Ferguson com Epstein, mas o número de telefone listado não foi reconhecido e os e-mails foram devolvidos, para além do trabalho de beneficência à senhora. Ferguson gere vários empreendimentos comerciais e escreveu diversos livros, incluindo livros infantis, obras de não-ficção sobre a Rainha Vitória e as suas próprias memórias. O seu mais recente livro infantil, inicialmente previsto para ser publicado a 9 de outubro, segundo um comunicado da Bookseller, está agora disponível na Amazon desde 28 de novembro. As livrarias Waterstones informaram à BBC News que o lançamento de Flora and Fern Kindness Along the Way foi adiado, mas não divulgaram uma nova data. A editora New Frontier Publishing não se pronunciou, embora uma fonte do setor tenha dito à BBC que adiar o livro seria uma decisão totalmente sensata. Outras editoras que publicaram os seus livros mantiveram-se em silêncio sobre se continuarão a trabalhar com ela. A HarperCollins, que lançou 2 dos seus livros, incluindo A Most Intriguing Lady, em 2023, recusou comentar, mas confirmou que ambos os títulos ainda estão em catálogo. Neil Denny, editor do site especializado em livros Book Brunch, disse que as editoras geralmente não abandonam os autores de forma definitiva, apenas optam por não renovar os contratos discretamente. Acrescentou que, embora tenha havido especulação sobre um possível livro de memórias da Sra. Araceli Ferguson ou de Andrew, as editoras seriam provavelmente cautelosas em publicar a história da ex-duquesa de York. Beatrice e Eugenie mantiveram os seus títulos de princesas, o que é uma pequena vitória para Andrew, que provavelmente queria proteger as suas filhas, mesmo que isso lhe custasse caro. Ambas parecem ter deixado o Reino Unido esta semana. Beatrice foi vista numa cimeira de investimento na Arábia Saudita. A sua família tem laços antigos com o Médio Oriente, e ela também apareceu recentemente numa foto promocional para um banco dos Emirados Árabes Unidos. Eugenie foi vista em Paris com amigos. Embora tenha havido alguma simpatia pelas princesas, estas não escaparam completamente aos escândalos dos pais. Uma foto que ressurgiu recentemente mostra Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein na festa de 18 anos de Beatrice em Windsor. O jornal The Telegraph também noticiou um e-mail vazado do advogado de Epstein no Reino Unido sugerindo que a Sra. Sarah Ferguson e as princesas visitaram Epstein em Nova York após a sua libertação da prisão em 2009. Uma fonte próxima da senhora Ferguson disse ao jornal que nem ela nem as filhas se lembravam de tal visita. Em 2018, Beatrice disse à Vogue britânica, numa entrevista conjunta com Eugenie: "Somos mulheres jovens a tentar construir carreiras e a ter vidas pessoais, e também somos princesas, e fazemos tudo isto sob os olhos do público. As princesas não são membros da realeza que trabalham, e ambas têm empregos." Beatrice fundou a empresa de consultoria BIEK
e Eugenie trabalha na galeria Hauser Wirth. Ambas são casadas e têm filhos. Beatrice divide o seu tempo entre a sua propriedade em Cotswolds e um apartamento no Palácio de St. James, enquanto Eugenie vive entre Portugal e uma propriedade nos jardins do Palácio de Kensington. Fontes da realeza disseram que os cordes da falecida rainha continuarão sob os cuidados de Andrew Sarah e das suas filhas, embora não seja claro em que residência viverão. Ambas as princesas também gerem projetos de beneficência. Eugenie criou o Anti-Slavery Collective, uma organização de solidariedade destinada a vítimas de tráfico sexual. Segundo os relatórios mais recentes, a instituição arrecadou 1,5 milhões de libras em donativos no ano passado, mas distribuiu muito pouco, restando apenas 1,3 milhões de libras para o ano seguinte. A BBC News contactou a instituição para obter um comentário face às últimas polêmicas, mas não obteve resposta. A vida familiar será certamente mais difícil agora. Andrew vai mudar-se para Norfolk, por isso ficará longe das filhas e dos netos. A senhora Kyla Ferguson, que se manteve próxima de Andrew e viveu com ele em Royal Lodge, apesar do divórcio, em 1996, também se vai mudar. O jornal The Times noticiou que Andrew finalmente concordou em deixar a sua mansão, em Windsor, depois de ter ficado claro que a sua ex-mulher se iria mudar. Os representantes da senhora Ferguson recusaram-se a comentar. Ainda não se sabe para onde se irá mudar. Recentemente, vendeu o seu apartamento em Belgravia que tinha comprado por 4,2 milhões de libras. Os registros imobiliários ainda constam em seu nome, mas o seu porta-voz confirmou à BBC News que a venda foi concluída. Qual era a relação entre Andrew e Epstein? Vamos descobrir. A ligação entre Andrew e Epstein. Andrew Mountbatten Windsor, anteriormente conhecido como Príncipe André, tornou-se uma das muitas pessoas famosas ligadas a Jeffrey Epstein, o financeiro desonrado. Andrew afirmou que conheceu Epstein pela primeira vez através da namorada de Epstein, na altura, Ghislaine Maxwell, em 1999. Mais tarde, descreveu os seus encontros como raros, alegando que provavelmente só aconteciam 1 ou 2 vezes por ano. Andrew admitiu ainda ter ficado hospedado em várias propriedades de Epstein ao longo dos anos. O próprio Epstein morreu na sua cela, na prisão de Nova York, em 2019, enquanto aguardava julgamento por graves acusações federais de tráfico sexual. A ligação de Andrew a Epstein foi ainda evidenciada por fotografias publicadas no Palm Beach Post, mostrando-o num evento de beneficência em 2000 na propriedade Mar-a-Lago de Donald Trump, na Flórida, onde Maxwell também esteve presente. Apenas alguns meses depois, Epstein e Maxwell apareceram ao lado de membros da família real numa grande festa no castelo de Windsor, oferecida pela rainha Isabel II. A celebração não só assinalou o 40º aniversário de Andrew, como também o 50º da princesa Ana, o 25º da rainha mãe e o 60º da princesa Margarida. Os laços de Andrew com o casal continuaram ao longo dos anos. Em 2006, convidou Epstein e Maxwell de volta ao castelo de Windsor para o extravagante baile de 18 anos da sua filha, a princesa Beatrice, um evento que contou com a cobertura do jornal britânico The Sun on Sunday. O registro criminal de Epstein agravou-se em 2008, quando se declarou culpado de 2 acusações estaduais de prostituição. Foi registrado como agressor sexual, um acordo que lhe permitiu evitar acusações federais. Quando é que Andrew rompeu os laços com Epstein? Vamos descobrir. O fim da amizade entre André e Epstein. A longa amizade entre o príncipe André e Jeffrey Epstein continua a suscitar sérias dúvidas sobre o discernimento de André, sobretudo tendo em conta que na altura era um membro ativo da família real, papel que abandonou oficialmente em 2019. No seu livro, Virginia Giuffre detalha 3 ocasiões em que afirma ter tido encontros sexuais com o príncipe. Uma em Londres, uma em Nova York e uma na ilha privada de Epstein, nas Caraíbas Little St. James. Alega que Andrew percebeu corretamente que ela era menor de idade nos Estados Unidos quando se conheceram e que Epstein lhe deu $15.000 para ter relações sexuais com o homem,
a quem os tabloides chamavam Randy Andy. Giuffre também repetiu uma alegação de uma declaração jurada de 2015 de que o seu terceiro encontro ocorreu durante o que descreveu como uma orgia na ilha de Epstein, envolvendo o próprio Epstein, e aproximadamente 8 outras raparigas, muitas das quais pareciam ter menos de 18 anos e não falavam inglês fluentemente. Em 2022, Andrew chegou a um acordo extrajudicial com Giuffre, depois de esta ter interposto um processo civil contra ele, em Nova York. Embora não tenha admitido qualquer irregularidade, reconheceu que Giuffre sofreu como vítima de tráfico sexual. Ao longo do escândalo, Andrew negou consistentemente todas as acusações contra ele, insistindo que nunca testemunhou, suspeitou ou tinha conhecimento de qualquer comportamento criminoso de Epstein. Numa entrevista agora infame à BBC em 2019, afirmou que tinha cortado todos os laços com Epstein em 2010. No entanto, um e-mail recentemente divulgado, datado de 2011, lançou dúvidas sobre esta afirmação. No início deste mês, o Mail on Sunday e o Sun on Sunday noticiaram que Andrew pareceu entrar em contato com Epstein mais uma vez, pedindo-lhe que mantivesse um contato próximo e insistindo que estavam juntos nisto. Andrew não se manifestou publicamente sobre estas notícias. Ao mesmo tempo, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que está a investigar ativamente uma notícia do Mail on Sunday, que alega que em 2011, Andrew pediu a um polícia designado como seu guarda-costas que reunisse informações comprometedoras sobre Giuffre. Então, o que pensa do escândalo do príncipe André e Epstein que abalou a família real? Partilhe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever.